Olá, minha filha. Vejo que está com a aparência dos vencedores. Chamei-a para cumprir a minha promessa de descobrir a causa das suas angústias. Meus competentes servidores estiveram junto ao seu ex-marido para descobrir até onde ele era responsável pelos seus sofrimentos e, como eu já esperava, pela experiência que tenho na minha função de justiceiro, o senhor seu marido possui culpa no cartório, como se costuma dizer no mundo que você acabou de deixar. Cláudio está envolvido com o que aconteceu a mim? Mas como? Não lhe fiz mal algum para que ele tivesse motivos para tanto. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ora, minha querida Clara. Para os maus não são necessários motivos. Sentem-se bem com os sofrimentos alheios. Evidentemente que a figura do juiz dizia essas palavras sorrindo de ironia por dentro, já que estava a descrever a ele mesmo. Não pode ser. Deve haver algum engano, senhor. Que motivos Cláudio teria para desejar o meu mal? Sabedor do aborto cometido por Clara, o juiz procurou usar dessa informação com maldade e cautela para não parecer o que ele realmente era e desejava. Semear o desespero e aprisionar quantos espíritos incautos oferecessem oportunidade para tanto. Evidentemente que a vítima não percebia a hábil manobra do opressor. Não teria mesmo, minha jovem. Nunca realizou nada ou tomou alguma atitude que pudesse comprometer o nome de seu antigo marido. Realize um exame de consciência para ver se encontra alguma coisa. Alguma coisa que tenha feito sob fortes emoções e da qual se tenha arrependido muito. A maldade impregnava as palavras do obsessor ao mesmo tempo em que criava um mecanismo de sugestão que revolvia a memória de Clara, que acabou encontrando o crime de aborto cometido no auge do desespero. Começou a chorar de mansinho ao recordar daquele momento infeliz de sua última existência na Terra, do qual se arrependia muito. Como se de nada suspeitasse, mas exultante de alegria interior, tomou a figura maldosa do juiz. O que foi, minha filha? Por que essas lágrimas? Tenho certeza de que o seu coração bondoso nada tem do que se arrepender em relação ao seu ex-marido, não é mesmo? A pobre vítima já envolvida e dominada por aquele espírito dedicado ao mal não conseguia perceber toda a maldade que ia naquelas palavras e, como se estivesse ao lado de alguém que realmente queria ajudá-la, abriu, mais uma vez, inocentemente, os seus sentimentos. Eu tenho um débito para com o Cláudio na posição de esposa. Não posso crer, exclamou hipocritamente o interlocutor. Seja o que for, estou aqui para auxiliá-la e ampará-la, minha filha. Abra o seu coração. Confie em mim. Veja-me na posição do seu pai na terra. Para isso servem os amigos. A justiça que prometi a você será realizada independente do que possa contar-me. Fique tranquila. O espírito induzia a jovem a comentar em voz alta o seu delito para que a consciência de culpa se fizesse mais marcante. Uma espécie de confissão pública que fragilizava ainda mais a vítima sob o seu domínio. Desta maneira sórdida, a figura do juiz, conseguindo de clara a confissão do crime do aborto, vinculava emocionalmente ainda mais ao seu julgo. Pois é, meu bem. Talvez seu marido tenha descoberto esse seu crime contra o seu próprio filho indefeso dentro do seu ventre e tenha tomado a resolução que tomou. Não estou entendendo, senhor. Que resolução? O que isso tem a ver com o barulho do qual recordo-me naquela noite em meu quarto? Foi realmente um tiro? Quem o disparou e por quê? O que fizeram comigo, meu Deus? Ouvindo de novo o nome de Deus, o espírito obsessor descontrolou-se a tal ponto que disparou como resposta à ousadia de Clara em pronunciar aquele nome. Esse seu Deus foi incapaz de impedir que o seu marido Cláudio tirasse a sua vida. Como que fulminada com aquela inesperada revelação, a jovem rodopiou sobre o próprio corpo, sendo amparada pelos servidores do juiz. Não. Diga-me que isso não é verdade. Por favor, diga-me antes que enlouqueça. É a verdade que enfrentaremos juntos fazendo justiça com o criminoso. Ou você não deseja mais que ela se cumpra?
Justiça dos fortes. Perfeita. Infalível. Aniquiladora. E isso que aquele desgraçado do seu marido terá. Abrandando o tom de voz como que sussurrou aos ouvidos de sua vítima cada vez mais minada em sua resistência. Estou aqui, minha filha, como um pai zeloso ao lado de sua amada filha. E o seu algoz terá o que merece. Fique tranquila. Durma, meu bem, durma. Quando acordares estaremos com as providências tomadas para que o culpado responda perante a minha lei. Informada de tudo, a jovem senhora acentuou seu desequilíbrio e aumentou a sua dose de ódio. Não se conformava de ter sido separada dos filhos através de um crime pelas mãos do próprio marido. Enquanto se debatia em desespero, a figura do juiz atingia as delícias da satisfação pela infelicidade daquele espírito sob o seu jugo. Não se afobe, minha filha. Nós lhe faremos justiça. Para isso, basta você odiar cada vez mais aquele que te privou da vida e dos seus filhinhos. Eu sentencio o culpado com o poder que a mim confere a verdadeira justiça. A justiça dos fortes e não a dos covardes. Você verá pessoalmente ela ser feita e o culpado ser punido. Mas uma vez aquela cena toda a confirmava a negativa total do ensinamento do Cristo. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. 7. A ação das trevas. O espírito que comandava aquela região do umbral, que se auto-investia na figura do julgador implacável, convocou a equipe destinada a levar adiante o plano para desequilibrar o lar do ex-marido de Clara. Infundindo temor, dirigiu seus comandados. Iniciaremos nosso ataque a partir de hoje para fazer justiça aos sofrimentos e crime que nossa hóspede sofreu. Enquanto vocês vão trabalhar na nova esposa de Cláudio, denominada Diana, que deseja ter filhos, endossando-lhe essa ideia através das sugestões repetidas, eu vou pessoalmente entender-me com o marido dela, esta noite. Reforcem constantemente a ideia da maternidade na moça, o que irá provocar um choque com o marido, que não deseja ter filhos. Com ele, converso eu. Naquela noite, a jovem mulher voltou a insistir com o marido sobre o seu desejo de ser mãe. Ele, sob o efeito do álcool tomado antes do jantar, acabou indo para o leito de mau humor, após discussão com a mesma. Esse estado de espírito colocava-o mais nas mãos do espírito das trevas que, assim que Cláudio adormeceu em um sono agitado, liberando-se em espírito, viu adentrar no próprio quarto a figura do juiz. Sentiu um estranho tremor e medo diante da figura assustadora, tendo, contudo, forças para estabelecer com o obsessor um diálogo. Quem é você que entra em minha casa sem a devida permissão ou convite e invade a intimidade do meu próprio quarto? Vemos aqui o efeito da falta de oração ao deitarmos, como em todos os outros momentos de nossa vida. Se houvesse a prece sincera antes do sono físico, o espírito invasor teria mais dificuldades para penetrar a barreira vibratória daquele lar. No entanto, quando pelos desequilíbrios cometidos caímos na rotina do mundo, nos esquecemos de Deus, a tal ponto que, uma prece sincera, antes de dormir e levantar-se, desaparece de nossos hábitos. Com ares de vencedor por antecipação, o juiz respondeu. Mas fui convidado. Interessante, não me lembro de tê-lo feito. Mas fez. Fui convidado por sua consciência culpada para convocá-lo para uma reunião onde você verá uma pessoa muito querida sua. Você deve ser ou está louco. Não vou a nenhum lugar com você e ponha-se daqui para fora. Insolente e atrevido ponto de exclamação gritou o juiz de olhos injetados. Quer que eu avise a polícia sobre o que você tem feito? Apanhado de surpresa com essa pergunta e sendo portador do complexo de culpa pelos desatinos que vinha praticando, amansou o tom de voz e praticamente colocou-se mais à mercê do obsessor. Para o ex-marido de Clara, como desconhecia a pujança da vida existente fora do corpo material, aqueles acontecimentos eram reais.
Ao ouvir esse assunto através do hábil invasor do seu lar, imediatamente o sentimento de culpa evocou o acontecido com a sua ex-mulher, assassinada pelas suas próprias mãos. Teve receio que o crime cometido contra a ex-esposa fosse realmente denunciado à polícia por alguém que dispusesse de alguma prova, embora não conseguisse atinar quem era aquele atrevido que invadia a sua noite de sono e muito menos como poderia saber de alguma coisa. Achou mais prudente abrandar a fúria demonstrada por aquela estranha figura. Calma, senhor. Vamos conversar como amigos. Ah! Assim é melhor. Mas o assunto é o mesmo. Vamos a uma reunião em um local aqui perto, onde uma pessoa conhecida espera ansiosa. Mas, quem seria? Não tenho nenhum encontro marcado. Basta você acreditar em mim e saberá. Aliás, é melhor acompanhar-me, porque, senão... Tudo bem, eu vou. A figura do juiz, acompanhado por auxiliares, deslocaram o espírito de Cláudio para a região espiritual sob o seu domínio. O ambiente aterrador e incômodo predispunha o visitante a sucumbir à autoridade daquela figura aterradora. Situados em um grande salão iluminado à luz de velas, voltou a falar em voz grave e soturna. Aqui estamos, meu caro. Agora você vai ter a oportunidade de satisfazer a sua curiosidade. Tragam a nossa hóspede. Clara entrou no salão escuro mesmo sob a luz das velas, procurando acomodar a visão para ver com maior nitidez. Quando seu olhar entrecruzou com os olhos do ex-marido, teve uma espécie de síncope, somente tendo o tempo de pronunciar o nome dele. Cláudio. O companheiro do passado, embora fora do corpo, aparentava uma agitação e palidez própria do veículo material. Afinal, o que estava acontecendo naquela noite tão estranha? Primeiro o visitante indesejável e agora a própria esposa falecida diante dele. Por certo estaria vivendo um daqueles pesadelos terríveis do qual logo acordaria. Conseguiu balbuciar, trêmulo. Não é possível. Clara, você está morta. Sim, estou, e você deve saber bem disso, não é, Cláudio, já que foi você o autor da minha morte. Mas o que está acontecendo? Quem são vocês? O que representa tudo isso? Onde estou? Morri também? Não, interveio a figura do juiz. Você ainda pertence ao mundo dos chamados vivos, mas, como pode ver, estamos bem mais vivos do que o homem supõe. Estamos reunidos para informar-lhe que sabemos de todos os detalhes do crime que vitimou a nossa amiga Clara através das suas mãos e proferiremos a sua sentença de culpa. Isso então é um tribunal? E um tribunal do qual você não escapará como conseguiu escapar da justiça corrupta dos homens. Clara. É você mesmo. Mas como pode ser? Por sua vez, Clara, chorando, perguntou-lhe. Por que você me fez tudo isso? Separou-me dos nossos filhos. Tirou deles a mãe cuja missão era acompanhá-los dando educação, um lar, um coração amigo. Você desonrou sua missão, Clara, retrucou o seguro ex-marido. E você sabe muito bem por quê. Entendendo que ele se referia ao adultério com a consequente gravidez e posterior aborto, procurou justificar-se. Fui traída antes por você, que vivia embriagado e envolvido com outras mulheres. Queria que você sentisse com a minha aventura extraconjugal o mesmo que eu quando fiquei sabendo de suas conquistas amorosas. O espírito do juiz ouvia satisfeito o debate recheado com o ódio que estreitava os laços da prisão entre os ex-cônjuges. No entanto, Clara, você foi além em sua vingança. Cometeu o crime do aborto. Não poderia deixar que o meu nome e dos nossos filhos fossem manchados com a sua conduta de mulher adúltera. O único caminho que você me deixou foi retirá-la de nossas vidas. Quem você pensa que é, afinal? O espírito do juiz, pressentindo que aquele diálogo agressivo, que lhe agradava muito, poderia criar uma situação em que o nome Deus poderia vir a ser lembrado, interveio bruscamente. Já chega, assassino. Você matou sua esposa. Fez órfãos aos próprios filhos.
Foi julgado e condenado por este tribunal e pagará caro pelos seus crimes. Levem para o corpo esse maldito. Foi lá que faliu e será lá que conhecerá a força da minha justiça. Cláudio protestava, debatia-se, blasfemava, amaldiçoava, e essa atitude complicava ainda mais toda a situação de desequilíbrio existente até então, tomando presa cada vez mais fácil dos espíritos infelizes. A figura do juiz abraçou a jovem senhora que chorava muito, numa atitude de falsa paternidade, afagava e dizia: "Não se preocupe, minha filha. A justiça será feita. Ele pagará tudo o que lhe deve. Para isso, não deixe de desejar intensamente a justiça. Nesse tribunal por mim dirigido não há acordos, não há corrupção. Quem deve, paga. E o seu ex-companheiro vai pagar." Clara, em seu intenso desequilíbrio e sofrimento, não podia perceber o envolvimento armado por aquele espírito das trevas. Na verdade incitava a odiar mais e sempre para que o desequilíbrio se acentuasse. Nessa infeliz reunião ocorrida no plano espiritual inferior, o reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Encontrava-se completamente esquecido e, até mesmo, proibido. Quer apoiar o canal? Então deixe o seu gostei, e se inscreva, para que o YouTube possa avisá-lo das próximas postagens, e assim também, que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. 8. O ataque continua. A figura espiritual denominada de juiz instalara-se com os seus auxiliares dentro do lar de Cláudio. Naquele local, atuava nas regiões cerebrais da jovem esposa Ana, levando-a a embalar sonhos de sermã de forma insistente, com a finalidade de levá-la a discutir com o marido, promovendo a desarmonia do lar, o que facilitava a ação nefasta do grupo agressor. Ao mesmo tempo, atuava sobre Cláudio, sugerindo-lhe que ele já tinha uma certa idade para ter filhos, que era preferível, utilizando-se do bom senso, criar da melhor maneira possível os filhos que tivera com Clara. Com essa atitude, todas as vezes que os cônjuges entravam em diálogo sobre esse assunto, a discussão se instalava, desequilibrando o lar e favorecendo a ação do obsessor e seus acompanhantes. Vamos assisti-lo em seu trabalho infeliz realizado à noite, quando o ser humano recolhe-se ao repouso físico, continuando a viver a vida que não se interrompe nunca no plano dos espíritos. Após desentendimentos com o marido provocado pela interferência espiritual negativa, a moça buscava o refúgio do leito, revoltada por mais uma negativa do cônjuge em relação à gravidez que ela desejava ardentemente. Assim que o corpo adormecia, o espírito afastava-se do veículo físico, permanecendo no interior do quarto. O juiz, que já estava à espera de sua nova vítima, agia sem perda de tempo. "Olá, minha filha." Dirige-se ao espírito da jovem. "Vejo que seus planos abençoados de maternidade não são compreendidos pelo seu marido egoísta. Só porque ele já experimentou o ato sublime da paternidade com a outra esposa, nega-lhe as emoções abençoadas de ser mãe." Ana, semiconsciente, desdobrada do corpo material, não tinha a mínima noção da gravidade daquele momento, indagando como presa indefesa: "Quem é o Senhor que parece adivinhar todos os meus pensamentos? Algum anjo bom?" "Não, minha filha. Sou apenas alguém que compreende e acha justos seus desejos em relação a ter filhos. Sou um amigo que deseja apoiá-la e estimulá-la em seus direitos. Mas, não o conheço. Desculpe-me, não me lembro de tê-lo visto antes. Que importa, meu bem? O mais importante é que sou um amigo que a compreende. Uma figura paternal que deseja ajudá-la a realizar os seus sonhos. Se assim, o Senhor pode convencer o meu marido. É para isso que estou aqui. Façamos o seguinte. Vá tomar um pouco de ar fresco lá fora na noite que, enquanto isso, conversarei com seu marido, que dorme no sofá da sala." Dito isso, fez um sinal, imperceptível para a jovem, e um dos auxiliares afastou-a daquele local.
Em seguida deslocou-se para a sala onde o corpo físico de Cláudio envolvido pelo álcool dormia pesadamente. O ambiente espiritual era propício para a ação do obsessor. Nenhuma barreira vibratória dificultava-lhe as intenções. Álcool, discussão, desentendimento, vida moral desequilibrada, ausência de oração e principalmente a consciência culpada. Tudo favorecia o espírito denominado juiz. Aproximando-se do espírito de Cláudio, que estava próximo ao corpo embriagado, tocou levemente na região cerebral fazendo com que ele o percebesse. Olá, meu amigo. Não me desaponte dizendo que não se lembra mais de mim. Você é de novo. Pensei ter sido apenas um pesadelo, mas você realmente existe, seu desgraçado. Existo tanto quanto os seus crimes, assassino, respondeu o juiz, vibrando de prazer ao ver sua vítima entrando em sintonia com ele através do ódio. Quem é você? Algum demônio que resolveu infernizar a minha vida? Não, meu amigo. Sou apenas a tua própria consciência. Fui construído pelos crimes que você vem cometendo, principalmente quando matou Clara. Ao pronunciar o nome da ex-esposa daquele infeliz, ela foi trazida pelos seus auxiliares e colocada frente a frente com o seu assassino. Desequilibrada pelo ódio que crescia cada vez mais, ela passou a agredir ao ex-marido. Assassino! Além de tirar minha vida, separando-me de meus filhos, ainda tem coragem de colocar outra mulher dentro de nossa casa. Mas Clara, você morreu. Ana tem tratado nossos filhos com muita consideração. Então o nome da invasora é Ana. Só que não morri, não. Você me matou. Só que tirou minha vida física, porque eu, Clara, continuo bem viva e odiando-te cada vez mais. Tudo o que puder fazer contra você e essa tal Ana eu farei. Você não perde por esperar, desgraçado. O ambiente era pesado pela alta carga de vibrações tremendamente desequilibrantes. O ódio invadia tudo e a todos alimentando a geração de mais sentimentos negativos. Os únicos que administravam com plena consciência aquilo tudo, sentindo-se muito bem com o que ocorria, eram o juiz e seus auxiliares diretos, que se alimentavam de todos aqueles desencontros. Desconheciam, cegos pela arte de fomentar o sofrimento e o ódio, que a primeira vítima do mal que o geramos, somos nós mesmos. É impossível atearmos fogo na casa em que moramos e manter-nos dentro desse local sem sermos atingidos pelas chamas. Essa casa para cada espírito chama-se consciência e é impossível comprometê-la com erros sem sermos os maiores atingidos. Os espíritos endurecidos na prática do mal procuram refúgio em vão nos atos insanos que cometem. Creem-se protegidos, fora do alcance da justiça divina que, no entanto, pacientemente deixa que provem do próprio veneno. Nesse ponto do diálogo dos ex-cônjuges, o juiz interveio. Isso mesmo, minha filha. Eu a ajudarei a fazer justiça. Esse assassino pagará tudo o que deve. Conseguiu fugir da justiça corrupta da terra, mas da minha não fugirá. Dito isso, emitiu do cetro que detinha em uma das mãos energias desequilibrantes sobre o espírito de Cláudio, fazendo com que o mesmo sofresse um forte impacto e fosse ao solo. Amparando Clara, que chorava, com uma falsa paternidade, afastou-a daquele local assenhorando-se cada vez mais de seu espírito, dizendo-lhe: não chore. Mantenha seu desejo de fazer justiça. O resto você pode deixar comigo. Ele pagará caro o que fez a você. Deixando a moça entregue a outro auxiliar, dirigiu-se para o quarto do casal emitindo ordem mental para que trouxessem de volta o espírito Ana, que fora conduzido para o exterior da residência. A jovem adentrou o local sem compreender a maioria das coisas que se passava, enquanto o juiz dizia-lhe essas palavras finais. Lembre-se, minha filha, que estou do seu lado nas reivindicações justas de sua luta pela maternidade. Cobre o seu marido. Não lhe dê tréguas. Estarei ao seu lado como a figura do mais dedicado amigo para todas as horas. Chame pelo pensamento e eu estarei aqui para auxiliá-la. Aquele lar,
Infelizmente, era o retrato de tantos outros que existem sobre a face da Terra. Na verdade, não era um lar. Era uma residência. As condições do verdadeiro lar não existiam. O envolvimento com o álcool, a falta de uma religião que levasse à modificação interior da pessoa, o corre-corre atrás dos interesses materiais, o desrespeito entre os cônjuges, a consciência endividada pelos erros cometidos, as discussões frequentes sem o ato da renúncia que pudesse levar à concórdia, a ausência do hábito da oração sincera, eram condições mais do que suficientes para que espíritos das trevas instalassem, naquele local de atritos crescentes, mais uma base de ação no mundo dos homens desatentos para o aviso. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. 9. As sugestões do mal. De dia, os auxiliares do juiz minavam a residência do casal com vibrações negativas ao mesmo tempo em que anotavam os pontos fracos abertos na parte moral dos componentes daquela casa. À noite o chefe deles comparecia ele próprio para completar com mais esmero o trabalho do mal. Quantos seres humanos nem imaginam e muito menos acreditam na influência dos espíritos desencarnados sobre o dia a dia aqui na Terra? Essa descrença expõe ainda mais o homem à ação dos espíritos inferiores que, ocultos pela invisibilidade do seu corpo espiritual, trabalham à vontade principalmente nos locais onde a moral não é levada em conta. Os espíritos amigos ensinam que não adianta espantar as moscas, é preciso curar a ferida. Esse ensinamento aplica-se com grande perfeição ao processo obsessivo. Se elevamos nossa faixa vibratória pela boa conduta, automaticamente saímos da sintonia dos espíritos inferiores. Isso esclarece também a dúvida de muitas pessoas assustadas que perguntam se os trabalhos que são feitos para causar o mal funcionam. Tudo depende de como estamos vivendo, de qual tem sido a nossa escolha diante do bem e do mal. Se já estamos na mesma faixa vibratória dos espíritos inferiores, não é preciso nenhum trabalho para nos complicar a existência, porque, por nós mesmos, já estamos providenciando tal consequência. Nossos pensamentos mais secretos possuem sempre companhia. Quando nos voltamos para o bem, temos a companhia dos espíritos desejosos da nossa vitória. Do mesmo modo, quando alimentamos o mau pensamento, ele atrai os companheiros desejosos da nossa derrota moral. A mente é uma poderosa antena que emite e recebe a semelhança de uma estação de rádio, não encontrando barreira entre a nossa e a outra dimensão da vida. O contato é mental. Abrimos ou fechamos essa porta invisível mas extremamente real, sintonizando com aquilo com que mais afinamos. Aqueles que alimentam os pensamentos sobre o sexo em desequilíbrio chamam espíritos desencarnados que viveram essa experiência na carne, que nos incitam às condutas mais extravagantes possíveis, onde nós e eles, através da vampirização, realizam suas fantasias sexuais, como inconsequentemente diz o ser humano. Aliás, a submissão da força sexual a uma vontade equilibrada é uma das conquistas mais difíceis do ser humano, abrindo o apelo sexual à porta para inúmeros desatinos, que custam, muitas vezes, séculos de resgate para o espírito endividado perante a lei. Aqueles que pensam obstinadamente no vício do álcool e dão vazão à bebida alcoólica, encontram os espíritos desencarnados desejosos de usufruírem como podem os prazeres de embriaguez através da vampirização do homem alcoolizado, sugerindo-lhes que bebam cada vez mais. Os corruptos chamam pelo pensamento as companhias espirituais da mesma qualidade que vão sugerir-lhes meio para que se corrompam mais e mais. Aqueles que planejam os mais diferentes tipos de crimes são auxiliados pelos espíritos que como eles também pensam. De tal forma que nunca estamos só no sentido espiritual da existência. Se transportarmos alguém para o mais longínquo deserto ou para a mais alta montanha, essa pessoa sempre terá companhias espirituais de acordo com os seus desejos mais íntimos captados pelos espíritos desejosos de nos fazer companhia tanto no bem como no mal. Como espíritos nunca estamos só, porque pela força de nosso pensamento chamamos essa ou aquela companhia. Imaginem a partir dessa realidade quem estamos convidando para entrar na intimidade de nosso lar, de nossos filhos, de nós mesmos.
Quando sintonizamos pela televisão novelas onde o sexo é explorado direta ou indiretamente, para quem estamos abrindo nossa casa mental e nossa casa física. Quando buscamos assistir ao carnaval, onde o apelo ao sexo é intenso, para quem estamos abrindo nossa casa mental e nossa casa física. Quando nos comprazemos com os jornais que exploram o sensacionalismo de crimes brutais, onde o ser humano revela o seu atraso moral, para quem estamos abrindo nossa casa mental e física. Imaginemos o que estão fazendo a cada minuto as pessoas que muito longe estão de conhecer essa realidade toda. Com os nossos pensamentos construímos um mundo onde habitam aqueles que conosco se afinam. Esse mundo mental, por sua vez, transportamos para o interior sagrado do nosso lar onde vivem nossos filhos, marido e mulher, irmãos, pai, mãe, etc. Como Cláudio não cuidava da parte moral como deveria, ele introduzia em seu próprio lar os obsessores que o atormentavam à noite e o vigiavam de dia. Por sua vez, sua esposa atual, Ana, ainda nova e obcecada com a ideia fixa da maternidade, tornava-se alvo fácil dos mesmos espíritos. Naquela noite as investidas das trevas prosseguiam assim que os corpos físicos adormeciam, liberando o ser espiritual que passava a viver mais diretamente o mundo dos espíritos. Ao lado do leito após mais um dia de discussões com o marido, Ana era abordada novamente. Olá, minha filha. Vejo que teu marido não a compreende mesmo. E que ele não sabe o tesouro de pessoa que você é. Pois é. O senhor não falou com ele sobre termos um filho? Lógico, meu bem. Como prometi, não poderia deixar de cumprir a minha tarefa. Tenho insistido com ele, mas o homem é muito teimoso. Às vezes tenho a impressão que ele não se esquece da falecida esposa. Talvez seja por isso que ele não queira mais filhos. Mas se ele está pensando na outra, isso é uma espécie de adultério, você não acha? Disse maldosamente o espírito que comandava a ação. O senhor acha? O comandante das trevas iniciava a semeadura da dúvida sobre a fidelidade do marido junto à jovem esposa para levá-la ao desequilíbrio e tê-la como mais uma presa fácil no mecanismo de desestruturação daquele lar e captura espiritual daquelas almas que iria submeter aos seus prazeres. Se você é uma boa esposa, bonita, por que um homem teria que ficar pensando em uma outra e morta ainda por cima? Ou será que ele fica pensando em outras? Argumentou maldosamente o juiz, com a intenção de dar início à desconfiança da moça. Se eu descobrir que ele está me traindo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Não chegou a completar a frase que foi terminada pelo obsessor. Você deve traí-lo também para fazer justiça. Eu não faria isso. Por que não? Só os homens têm esse direito. Continuava a insuflar o seu veneno à figura do juiz. Não é isso. Nunca pensei que ele pudesse me trair e muito menos eu fazer o mesmo. Até que seria prático, disse o espírito das trevas maldosamente. Não entendi, senhor. Ora, meu bem. Você selecionaria um homem belo como seu parceiro e realizaria o seu sonho de ser mãe. Ao mesmo tempo daria uma lição nesse egoísta que lhe nega esse mais legítimo direito. O senhor está dizendo para que eu engravide traindo meu marido com outro homem? Não, minha filha. Isso só no caso de seu marido estar buscando outras aventuras. Por uma questão até mesmo de justiça. Ele não quer fazer de você uma mulher completa através da maternidade e ainda comete o crime do adultério. Expressava-se o obsessor como se estivesse tomado de dores pela jovem esposa, mas o que ele realmente desejava era plantar no seu cérebro a sugestão do adultério, que ele depois trataria de aumentar até que se concretizasse, instalando mais desequilíbrios naquele lar assaltado por invigilância pelas trevas. O senhor está sabendo de alguma coisa sobre meu marido com outras mulheres? Perguntou, não percebendo a manobra do obsessor. E sempre bom, meu bem, ficar atenta. Comece a vigiá-lo mais de perto. Ligue para o trabalho, perguntando a hora que ele chegou ou saiu. Compare os horários em que ele fica em casa com aqueles em que seu marido fica fora.
Você não merece que um homem cometa a traição com a sua pessoa. Prometo que vou ajudá-la nessa vigilância. Agora vá repousar, meu bem. Satisfeito de ter implantado a dúvida nos sentimentos da jovem, a figura do juiz dirigiu-se em busca de Cláudio que, novamente, adormecera embriagado e ressentido com a mulher. Olá, assassino. Como tem passado? Você de novo, maldito. O que você deseja, infeliz? Por que não desaparece? Como já disse, meu amigo, você me criou através dos seus crimes, dos seus desequilíbrios. Não é possível. Durante o dia as discussões com minha mulher, que já está me cansando. De noite, esse demônio que atormenta meu sono. Vou acabar ficando louco se não fizer alguma coisa. Alguma coisa, como matar mais uma esposa. Cale-se, maldito. Quer que todos fiquem sabendo sobre Clara? Não. Eu já sei, isso é o suficiente para que justiça seja feita. A sugestão para um novo crime também já tinha sido lançada e captada pelo cérebro daquele homem. O obsessor trataria de alimentá-la para que tomasse realidade, principalmente agora que Ana exerceria uma vigilância maior sobre o marido, seguindo a sugestão que o espírito do juiz lhe havia feito, o que o irritaria mais. Irritação essa que, associada ao álcool, tomaria o terreno propício para mais um crime. O quebra-cabeça ia sendo montado peça a peça pelas trevas, programando pacientemente a queda moral de todos os envolvidos. Muitas vezes esperamos o jogo aberto dos obsessores, o embate frontal, mas nos enganamos. Agem planejadamente, com paciência, avançando aos poucos e sempre, caso não encontrem resistência proporcionada pela moral. Implantam a matriz de uma ideia mórbida no cérebro da vítima e passam a alimentar gradativamente o crescimento daquela monoideia, daquele pensamento fixo que vai engolindo, paulatinamente, o seu alvo. A figura do juiz agia dessa forma. Colocou a dúvida sobre a fidelidade do marido para a jovem esposa, ao mesmo tempo em que sugeria-lhe o adultério como troco. Junto ao ex-marido de Clara, depositou a sugestão de um novo assassinato. O juiz teria agora o trabalho, juntamente com os seus auxiliares, de ir alimentando e fazendo crescer as ideias negativas com o passar do tempo, até que os dois cônjuges em atrito capitulassem, comprometendo-se espiritualmente. Nos espíritos envolvidos a recomendação de reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Encontrava-se ainda adormecida. 10. O bem sempre velando. Enquanto os fatos descritos ocorriam, o bem estava sempre vigilante acompanhando de perto o encaminhamento de todos os acontecimentos. Muitas vezes o amor tem que aguardar que a dor execute primeiro o seu trabalho. Enquanto a selva do nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, vai sendo desbastada pelo sofrimento, o auxílio da providência divina tudo acompanha aguardando o momento mais propício para agir. Se ouvíssemos com mais facilidade o convite do amor, com certeza não teríamos a necessidade de conhecermos o seu oposto. A dor. Aqueles espíritos obsessores, sem a mínima noção de que é assim que as coisas ocorrem, trabalhavam para o serviço de socorro das almas envolvidas. Na medida em que o sofrimento nos visita, vamos nos cansando dele e passamos a pensar na outra possibilidade. A de não sofrer. Mesmo o agente do mal é vítima do próprio mal que dele parte. Não há como vestirmos uma armadura que nos defenda do mal que praticamos, porque nascendo em nosso interior estamos por ele contaminados na intimidade de nossos sentimentos. A situação de Clara, de Cláudio, de Ana, como de todas as outras vítimas daquela região espiritual dominada pela figura do juiz, era acompanhada com carinho, desvelo e paciência pelos mensageiros do bem encarregados pelo socorro aos irmãos em sofrimento. Visitavam o denominado charco pelos espíritos inferiores, dali libertando as criaturas preparadas para receber o socorro. Não adianta tentarmos explicar matemática avançada ao aluno que não sabe realizar as operações básicas dessa ciência. Da mesma forma,
O socorro aos espíritos em sofrimento precisa chegar no momento em que se mostrem propícios a aproveitarem a oportunidade renovada para o bem. São necessárias as condições mínimas de abertura para o amor obtidas através do arrependimento que chega através do sofrimento. Retirar a fruta muito verde do pé poderá levá-la a se perder. Existe a ocasião mais adequada para que a colheita seja feita. Assim agindo, o fruto atingirá sua pujança, amadurecendo adequadamente e servindo à mesa do homem. O mentor Vespasiano reuniu o grupo de espíritos que trabalhavam em nome do bem naquela região de sofrimento para esclarecê-los. Meus irmãos, devemos saber aguardar o instante adequado de exercer nossa ação em nome de Jesus. Muitas vezes, sentimos um desejo de retirar esses irmãos vitimados pelos próprios desequilíbrios do local de dor onde se encontram. Como que desejamos intensamente acordá-los para as consequências de suas opções, dos seus erros e, dessa forma, transformá-los. Não podemos nos esquecer, porém, de que a dor é um instrumento do amor que educa. Não há punição no código divino, mas educação. Sofrendo as consequências do mal que praticaram, vão sedimentando o conceito de que o mal não compensa. Contudo, a providência divina não tem preço porque somos espíritos imortais. Desde o instante em que somos criados pelo amor de Deus, nosso tempo é a eternidade. O homem se aflige e corre desesperado atrás da felicidade por caminhos não recomendados, porque esse homem se autolimita do berço ao túmulo. Esse tempo, por mais que dure, é muito breve. Muito breve. Às vezes a criatura humana corre atrás de uma felicidade que não sabe definir. Não procura antes responder o que é a felicidade. Não sabe descrever para si mesmo se deseja uma felicidade para o espírito imortal ou para o ser físico que caminha para a morte. Confunde o que é espírito com o homem físico. Esquece-se como espírito e assume a falsa realidade de ser o homem material. Nesse erro tremendo ele busca a felicidade que satisfaça esse ser passageiro, mortal. É por isso que a felicidade para muitos é o dinheiro abundante. Para outros é o prazer do sexo vivenciado até a exaustão. Para muitos é viver uma vida inteira anestesiado pelo álcool ou por tantos outros tipos de drogas que anulam o ser material e comprometem o ser espiritual. Se buscarmos a felicidade com esse conceito de satisfazer o ser temporário, o homem físico, é preciso não esquecer que tudo se encerra no túmulo, onde devolvemos ao mundo que ao mundo pertence. No entanto, se buscarmos a felicidade nossa como espíritos imortais, tudo se amplia, tudo se modifica. Alteram-se tanto as coisas, que muitas vezes essa felicidade do ser espiritual é representada pela frustração do ser material. Francisco de Assis não nos deixou um exemplo magnífico disso. Abriu mão da fortuna que o pai terrestre lhe oferecia para buscar a felicidade do Francisco espírito que o Pai Celestial criara. Quantos outros vultos da história cristã da humanidade não nos deram os mesmos exemplos? Queremos realizar a felicidade do homem ou do ser espiritual? Enquanto estamos em dúvida, enquanto pensamos, Deus já fez a sua escolha. Em primeiro lugar, que seja feliz a sua criatura mortal, o espírito. Quando possível conciliar os interesses do homem com os interesses do espírito nele encarnado, assim se fará. Entretanto, se a felicidade desse último representar a infelicidade do primeiro, Deus faz sua opção pelo ser imortal. Por isso, nas leis de Deus não há pressa, não há saltos. Se tentarmos intervir na lagarta que procurou o casulo para se metamorfosear em linda borboleta, poderemos provocar-lhe a morte. Muitas vezes, envolvidos pelo casulo da dor, é preciso esperar que o espírito se liberte após a metamorfose do arrependimento para ser auxiliado. Mentor Vespasiano, porque quando estamos na Terra encarnados temos tanta dificuldade de entender como a providência divina age? Porque nossa fé ainda é muito fraca, nos levando a buscar satisfazer as necessidades do homem físico. Temos dúvidas sobre a imortalidade, preferindo garantir as soluções rápidas, embora passageiras. Optamos por investir no corpo material a burilar para o crescimento do espírito imortal.
Os poucos companheiros encarnados que já possuem a fé suficiente para não alimentar dúvidas sobre a mortalidade transformam-se em lições vivas do Evangelho de Jesus. Irmão Vespasiano, todos os espíritos desencarnados, por maiores que sejam suas dívidas, estão sob a vigilância da lei de amor? Sempre estamos. Todos, por maiores as dificuldades morais que tenhamos, somos criação de Deus, e esse Pai, que Jesus nos ensinou ser o exemplo máximo do amor, não abandona seus filhos por motivo nenhum. Mesmo quando estamos encarnados e pedimos determinadas coisas que não alcançamos? Perguntou um outro aluno presente naquela conversa de esclarecimentos. Quando estamos na Terra, pedimos a maioria das coisas que atendem aos interesses do homem físico e que, muitas vezes, são conflitantes com os interesses do ser espiritual. Por exemplo, quando filas enormes de criaturas buscam dinheiro fácil através dos diversos tipos de jogos, alimentados ainda no planeta Terra, ficariam imensamente felizes se Deus as ajudasse a ganhar o dinheiro sem esforço, sem suor. Entretanto, o que fariam com esse dinheiro ganho dessa maneira? Será que o utilizariam para o bem do próximo ou guardariam com extremo egoísmo, usando em favor de si mesmo? Quais as portas que o dinheiro utilizado com egoísmo podem abrir? Das bebidas, da luxúria, da vaidade, do orgulho. Já imaginaram as consequências desastrosas para o ser espiritual? Como, obviamente, não são atendidas pela providência divina nossas solicitações que pedem pelo ser humano, muitos sentem-se incompreendidos por Deus. Esse raciocínio pode ser estendido para a conquista de outros bens materiais em que o nome do Pai é empregado indevidamente no auxílio para se obter o que nada traz de bom em relação ao espírito imortal. Pede-se a Deus nos jogos de futebol, nos sorteios onde algum prêmio está a atrair nossas atenções e assim por diante. Quanto ainda estamos distantes de entender a grandiosidade divina. Foi por isso que Jesus do alto da cruz suplicou perdão por nós ao Pai, justificando que não sabíamos o que fazíamos. Transcorridos 2000 anos das lições sublimes do Cristo, continuamos quase no mesmo ponto dos homens daquela época na compreensão de nossa própria identidade espiritual e de nosso Criador. Mas, instrutor, quando se pede a Deus pela saúde, pela paz no lar, pelos filhos, que não são pedidos de ordem material e que muitas vezes também não são atendidos, como interpretar? Nos pedidos que não envolvem os interesses materiais, temos a considerar as necessidades das provas a serem vividas. Quando reencarnamos, não estamos fazendo viagem de turismo na carne. O espírito retoma para o devido acerto de si mesmo. Determinados pedidos, se atendidos, anulariam as provações necessárias à evolução daquele espírito. Seria semelhante ao aluno que fosse à escola e no final do ano pedisse à professora para dispensá-lo das provas que vão avaliar o seu aprendizado. De que teria adiantado o ano todo de estudos para aprender? Como avaliar o aluno que solicitasse a não aplicação das provas para si mesmo? Um outro ponto a considerar nas nossas solicitações a Deus é analisar se estamos fazendo a nossa parte. Não somos bonecos colocados na vida. Temos o direito de agir e reagir. Participamos da obra da construção do mundo, do universo. Quando reencarnamos e temos tu na existência produtiva no bem, colocamos um tijolo nessa construção abençoada. Trabalho existe para todos aqueles que possuem a boa vontade. Mas, instrutor, tornou a perguntar o espírito em aprendizado traço, quando uma mãe pede pelo filho envolvido com as drogas, com o crime, mesmo assim Deus pergunta pela parte o que nos cabe fazer? Como não? Somos participantes dessa obra que não cessa. O amor não para. E uma onda invencível que a tudo e a todos invade. Os espíritos que a providência divina permite que reencarnem nos lares da terra são enorme responsabilidade da qual teremos que prestar contas um dia. Os filhos não são para satisfazer a vaidade dos pais. Teremos proporcionado a essas crianças as condições necessárias para conhecerem a Deus, a imortalidade da alma.
Não servem as crianças para passar atestado de feminilidade ou masculinidade para ninguém. Sempre Deus analisa se fizemos aquilo que estava ao nosso alcance fazer. Por exemplo, pedimos pela paz no lar. Mas estamos nos controlando quando a discussão se desenha no ambiente doméstico. Pedimos pela nossa saúde física, mas estamos fazendo nossa parte alimentando-nos corretamente, sem exageros, evitando os vícios do fumo, das drogas, dormindo o suficiente, realizando exercícios físicos benéficos ao corpo material. Se não estamos agindo assim, o que realmente queremos quando pedimos a Deus é que Ele realize um milagre, e milagres não existem perante as leis de amor. Temos que fazer a nossa parte na medida de nosso alcance, sempre. Não existem milagres, nem favoritos e muito menos favorecidos. A cada um segundo as suas obras, já nos ensinava Jesus há mais de 2000 anos. Não existe o milagre do qual a maioria das religiões fala aos seus seguidores. Indagou um dos ouvintes. Não existe, por mais estranho que possa parecer. E só parece estranho para quem ainda não entendeu definitivamente que Deus é a perfeição absoluta. Ora, se Ele é a perfeição absoluta, suas leis não precisam ser mudadas, modificadas através de um milagre. O milagre pressupõe a derrogação de uma lei divina. Por exemplo, uma pessoa está vitimada por uma doença incurável, porque isso estava previsto na lei como uma prova pela qual a pessoa precisava passar para crescer espiritualmente. Como Deus não comete erros, essa aprovação chegou para aquela determinada pessoa por consentimento do Criador, para educar aquele filho. Se ele tem o conhecimento prévio deste fato, não há necessidade de ocorrer um milagre para modificar aquilo que foi antecipadamente permitido. Dessa forma, o milagre não existe, porque o que ocorre, assim acontece pelo consentimento antecipado de Deus, que, não errando, não tem a necessidade, portanto, de modificar aquilo que, com o seu consentimento, passa a ocorrer. Deus não é como nós, criaturas falíveis que têm, muitas vezes, de voltar atrás em atitudes tomadas porque estejam erradas. Irmão Vespasiano, disse um dos espíritos do grupo na busca do conhecimento no caso do amor das mães, que é o amor mais puro que se conhece na face da terra, quando essa força é direcionada pedindo em favor do filho enfermo ou envolvido com as drogas, mesmo assim não consegue modificar a situação do filho amado. Quando estamos na terra na função de pai ou mãe, referimos-nos aos filhos, esquecendo-nos que eles são, em primeiro lugar, filhos de Deus. Isso é muito frequente para não dizer que é regra geral. Nossos filhos na carne são, antes de mais nada, filhos do Criador. Quem mais do que Ele poderia querer que não sofrêssemos? Entretanto, precisamos crescer espiritualmente para podermos conhecer a felicidade real e interminável. Como somos surdos ao chamado do amor, necessitamos de uma outra educadora que se chama dor. Essa nós ouvimos porque ninguém gosta de sofrer. O sofrimento esgota o espírito, fazendo-o cada vez mais infeliz. Chega um momento em que cansamos de padecer as consequências negativas de nossas atitudes perante a vida. De tal maneira que Deus permite que soframos algum tempo para sermos felizes para sempre. Para sempre. É por isso que o pedido das mães, quando vão em prejuízo da lição que o filho amado necessita, não é atendido. Contudo, o socorro no sentido de forças para suportar a cruz sempre estará presente. Nossa pouca fé dificulta-nos a visão dessa realidade. O amor das mães é um poderoso imã dos recursos divinos sem ser, entretanto, a força necessária para modificar a lei de causa e efeito que leva a cada um, sem exceção, o resultado da semeadura, que é livre. Podemos dizer que, se o amor das mães pedindo pelo filho não retira dos ombros dele a cruz que os martiriza, pelo menos acolchoa-os para que esses mesmos ombros sejam menos feridos e suportem melhor a cruz que tem de carregar. Não há sofrimentos no universo desacompanhados da misericórdia divina. Quer dizer então, indagou mais um dos componentes daquele grupo de aprendizes,
Que nossa irmã Clara, como todos os outros, serão libertados do domínio do infeliz irmão que se denomina juiz. Todos. Inclusive ele próprio um dia se cansará de sentir em si mesmo os reflexos da dor que semeia. Quem distribui o mal vive rodeado pela dor, e ninguém, por mais endurecido que esteja, suporta a dor pela eternidade afora. Estamos apenas aguardando as instruções e a presença de irmãos da espiritualidade superior que nos auxiliarão no resgate dessas almas em sofrimentos atrozes, vitimadas pelas consequências das próprias decisões. A justiça e a misericórdia divina intervêm no momento que esse auxílio pode resultar no melhor proveito para o ser espiritual. Assim tem sido com todos nós e sempre será até atingirmos a perfeição. Nesse dia abençoado para o qual todos fomos criados, estaremos aplicando em nossas vidas o alerta de Jesus. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. 11. Abençoada orientação. A situação no lar de Ana e Cláudio sofria uma pressão constante e crescente pelos espíritos que ali se instalaram. Na esposa, procuravam dar corpo à ideia do adultério para obter a tão desejada gravidez, ao mesmo tempo em que se faria justiça contra as aventuras amorosas do marido supostamente levantadas pelo obsessor e que não correspondiam à realidade. Em Cláudio os obsessores estimulavam a ideia de não ter mais filhos e a possibilidade de vir a se livrar da esposa atual como já fizera, impunemente, da outra vez, ideia essa não cogitada pelo mesmo. Essa companhia espiritual infeliz que o casal sofria à noite refletia-se na convivência diária. Discussões frequentes por motivos banais. Vibrações negativas de um cônjuge contra o outro. Desejo de separação mesclado à vingança, à desforra, tornava o ambiente daquela casa uma verdadeira praça de guerra e um local excepcional para a atuação da espiritualidade inferior. O juiz comparecia quase todas as noites para aprofundar o trabalho diário realizado pelos auxiliares. Nessas ocasiões, com a ideia inicial de adultério implantada em Ana e de assassinato colocada em Cláudio, aquele espírito voltado para o mal estimulava em ambos, através de sugestões cada vez mais poderosas, as condições para que a tragédia moral fosse concretizada. Nossa noite no sentido espiritual do que nos aguarda quando deixamos o corpo físico através do sono necessário e reparador depende do que fizemos de nosso dia. De quem selecionamos através do nosso pensamento. Já disse alguém. Dize-me o que pensas que direi com quem andas. Se passamos por desequilíbrios alimentando a ansiedade, a revolta, o pessimismo, a maledicência, as discussões, atraímos companhias espirituais que se afinam com esses comportamentos e que nos aguardam pela madrugada adentro, dando sequência no mundo dos espíritos a tudo aquilo que nos permitimos durante o transcorrer do dia. Se entendermos que cada noite ao nos entregarmos ao repouso é semelhante a uma desencarnação em miniatura, podemos fazer uma projeção do que nos aguarda para o final de nossa existência aqui na Terra, caso persistamos no erro. Ana e Cláudio viviam um período dificílimo como seres humanos e como espíritos em atritos constantes, vítimas da ausência do amor em suas vidas. Nesse estado mental, Ana desabafou com uma amiga íntima sobre os problemas crescentes e sufocantes que vivenciava junto ao marido. Não sei o que está acontecendo conosco. De repente parece que uma coisa ruim entrou em nossas vidas. Cláudio está cada vez mais distante e agressivo, passando a impressão que está envolvido com outras mulheres. Quando falo na bênção de termos um filho, ele reage como se tivesse ouvido uma ofensa. Dormimos separados já há alguns meses porque discutimos. Ele se embriaga e acaba amanhecendo no sofá da sala. À noite tenho sonhos ruins, em que uma figura de um homem estranho que não consigo ver o rosto me dá conselhos que tenho até a vergonha de relatar. O que estará acontecendo conosco? Parece que nossa realidade se transformou em um pesadelo. Me ajude, por favor. Calma, Ana. Os problemas existem como oportunidades de crescermos. Você vai ver que após esse período de turbulência voltarão a ser felizes, inclusive com o filho que tanto deseja. Mas não consigo enxergar o fim dessa turbulência.
Parece que cada vez mais somos asfixiados por mãos vigorosas. Meu Deus! O que será isso tudo? Assim se expressando, abraçou-se a amiga chorando copiosamente. Ana não sabia as razões dos tormentos, porque vivia distante da realidade espiritual, mas a providência divina, como sempre, já estava ao seu lado na figura da amiga que a consolava. Às vezes solicitamos o socorro de Deus e ficamos aguardando pelo auxílio através de um milagre ou de algum fato espetacular. Deus atende a criatura através da própria criatura, ensinam os espíritos amigos. A misericórdia de Deus que a todos socorre dava início, na figura daquela amiga, ao socorro que Ana e Cláudio tanto necessitavam. Ana tomou a amiga a traço. Todos temos no mundo momentos de alegria e de dores acerbas. Sem desejar absolutamente forçá-la a ter essa ou aquela religião, gostaria que comparecesse ao centro espírita que frequento, onde, tenho a certeza, você encontrará amparo e explicações para o que vem ocorrendo em sua vida e a do seu marido. Já vi muitos casos dolorosos encontrarem o socorro da providência divina naquele local. Posso acompanhar e encaminhá-las às pessoas que buscarão o amparo de Jesus para você. Basta que assim deseje e confie. Não há ninguém desamparado pelo amor. Se Deus nos criou para a felicidade completa, Ele vela sempre para que todos nós alcancemos essa meta. Você quer? Claro que sim. Não aguento mais o inferno em que estou vivendo. Por favor, ajude-me. Dessa maneira, Ana foi encaminhada para um centro espírita onde as orientações de Allan Kardec eram seguidas de maneira sólida. Infelizmente existem centros que assim se denominam mas que, na verdade, somente lidam com a mediunidade, como se essa fosse sinônimo de espiritismo. A comunicação com os desencarnados sempre existiu na história da humanidade. O que caracteriza o centro espírita digno dessa denominação são várias características. A convicção na existência de Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, na lei de causa e efeito e nas suas consequências. Isso tudo é que fecha o diagnóstico de espiritismo. Associado a essas convicções precisamos lembrar a definição de espírita deixada por Kardec. É todo aquele que desenvolve luta sem tréguas contra suas imperfeições. Isso é muito interessante e é às vezes desconhecido dos próprios espíritas. Kardec não disse que o espírita é um homem perfeito, mas sim o ser humano que trabalha para eliminar suas imperfeições. Que não se acomoda com os próprios erros, embora procure compreender e perdoar os erros do próximo. Naquele centro espírita onde os ensinamentos de Kardec eram seguidos de maneira segura, Ana foi ouvida por pessoas especializadas em atender os sofredores e encaminhá-los de acordo com as suas necessidades mais urgentes. Ana foi atendida com ternura e paciência, convidada a participar das reuniões públicas onde poderia ouvir as palestras, receber o passe e tomar água energizada. Ao mesmo tempo, recebeu orientações sobre as modificações mais urgentes dentro do próprio lar, procurando compreender o marido sem alimentar com ele discussões desequilibrantes do ambiente doméstico. Que desse uma pausa no seu desejo de ser mãe para que o momento difícil fosse superado com mais tranquilidade. Foi lembrado da necessidade da oração sincera, profunda, que brota do coração e se dirige ao Pai de misericórdia e amor. Foi deixado bem claro a ela a necessidade de realizar a sua parte para que a providência divina fizesse a outra, como já estava fazendo-o encaminhá-la ao socorro espiritual. Desesperada com os sofrimentos recentes, Ana era uma alma aberta às sugestões do bem. Começou a seguir as orientações com desvelo e dedicação. O marido, embora fosse refratário a qualquer prática religiosa, embriagava-se e mal tomava conhecimento das idas da esposa até o centro. Para ele, já estava bom o fato de Ana não incomodá-lo mais com a insistência da ideia de gerar um filho. Mas esse caminho, encontrado por ela, punha em risco os planos do juiz, que reagiu intensificando o ataque contra Ana quando esta se desdobrava para fora do corpo nas noites de sono físico. Aguardando-a naquelas ocasiões,
Aproximou-se para o diálogo de início falsamente amigo. Minha filha. O que está acontecendo com você? Está deixando-se influenciar por pessoas fracas e fanáticas. Tenho a informação que tem ido nesse tal de centro espírita ouvir mentiras. Como desejo ajudá-la a fazer justiça, venho até aqui para alertá-la que naquele local você se enfraquecerá na sua luta por um filho, que é um desejo justo. Naquele local só se reúnem os fracos, os derrotados, os que perderam a força de lutar pelos objetivos, pela própria vida. Afaste-se de lá enquanto é tempo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O senhor está enganado. Lá eu encontrei pessoas amigas que prometem ajudar-me. Quem está enganado é você. Você está em companhia de pessoas fracas. Se insistir em continuar, nunca terá o filho que deseja tanto e, talvez, possa ter o mesmo destino que a ex-esposa do seu marido. O que está querendo dizer? Que vou morrer também. Sim, meu bem. Vai morrer em breve de forma muito especial como a outra. Pelas mãos do seu próprio marido. Estrangulada aos poucos. Estou te dizendo, menina atrevida, que o seu marido atual matou a própria esposa e fará o mesmo com você. Os espíritos amigos presentes na intimidade do quarto de Ana, mas invisíveis ao obsessor e à moça, aproveitaram o impacto da notícia sobre a jovem e administraram energias em lugar adequado do seu cérebro, causando-lhe a perda da consciência e o retomo rápido do espírito ao corpo físico. Com isso impediram que o espírito infeliz continuasse o seu assédio sobre a esposa de Cláudio. Como o espírito denominado juiz não via a presença da espiritualidade superior naquele local, deu vazão aos seus mais desequilibrados instintos através de palavrões e ameaças. Malditos sejam todos os espíritas da face da terra. Se pensam que vão arrancar de minhas mãos essa nova vítima, verão quem pode mais. Vou atacar aquela casa onde espíritos fracos vão pregar o perdão e esse tal amor que não passa na realidade de uma covardia, de um mecanismo de fuga dos fracos. Vigiarei aquelas pessoas que se julgam santas, descobrindo as suas muitas fraquezas, e mostrarei quem tem mais força. É por isso que companheiros à minha altura desenvolvem intenso combate contra esse tal de espiritismo e desses tolos chamados espíritas.